Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevando nossos pensamentos ao alto, despindo nosso coração de todas as emoções negativas, lembrando dos motivos mais puros e sinceros que nos trouxeram a este tempo, possamos encontrar Jesus. Os recessos mais profundos de nossa alma. E lá, onde tem a centelha divina, colocada pelo nosso Pai Criador, criada, possamos sentir em nós a essência divina que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a buscar, sentir e compreender. E sobre esta dádiva, compreender que criatura e Criador possam fazer apenas um. E assim, todos os preconceitos e conceitos humanos caem-se por terra e encontramos o absoluto em nós, muito além dos problemas, muito além da matéria, muito além da nossa compreensão material presente, muito além de religião, mas de existência eterna. E assim, compreender que Deus se faz onde houver duas ou mais pessoas unidas, reunidas, a evocá-lo, a senti-lo. E assim, aqui se faz Deus, sobre as doces vibrações de Jesus Cristo, deste templo de amor, e que Ele possa acolher as necessidades na individualidade de cada ser. Não naquilo que queremos, mas naquilo que necessitamos. Pois o nosso querer ainda é humano e mundano, materialista. E possamos então ser envoltos por essa energia de Jesus. E todas as dores se acalmam, todos os conflitos se aceneram, e todas as dúvidas dissipam-se, e todas as angústias somem, e que a paz invada a nossa alma. E que esta paz seja também sobre o lar, a família e os familiares aqui representados. E que aqueles que ainda encontram-se nos conflitos, os lares que ainda são abastecidos pela raiva, ódio, mágoa, vícios, brigas, incertezas, dúvidas, possam serem dissipadas e começar a florir o perfume da fraternidade. E assim, amado Jesus, e as feridas também abertas em nossos corações, por passados tristes, que ainda trazemos como se fosse no presente, possam ser curadas através do perdão. Assim pedimos perdão, Senhor. Assim perdoamos neste momento. Amado Jesus, abençoai os trabalhadores desta casa, Senhor, deste templo, pois somos aprendizes do Teu Evangelho, servos dos Teus servos, e possamos fazer a Tua santa vontade e espelhar a Tua imagem. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir, e todos aqueles que de alguma forma participou para que este alimento chegasse até a nós, possam receber, Senhor, as Tuas bênçãos em forma da gratidão que trazemos em nosso coração.
desde o simples agricultor, que verteu seu suor preparando a terra, encheu suas mãos de calos a cuidar, e queimou as frontes no sol escaldante, e rachou a pele no frio da madrugada, e calejou os pés de tanto andar, e feriu sua epiderme, Senhor, na colheita, na manutenção e no transporte. Não importa, Senhor. Não importa qual, onde estiver, sejam sobre eles, Senhor, as bênçãos da gratidão. Rogamos-te também, amado, que estenda tuas mãos santas neste caderno de prece. E todos os nomes que aqui se encontram, amado Cristo, possam receber a visita sagrada do teu amor. Que um anjo amigo possa, Senhor, cuidar de cada um, elevando as alturas do amor, os sentimentos e os pensamentos a buscar e sentir a tua presença. E que, vencendo todas as trevas, os vícios, as preguiças espirituais, possam, amado Cristo, buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas, Jesus Cristo, estenda tuas mãos santas e transformai, Senhor, estas simples águas no mais precioso medicamento, que na individualidade e na necessidade de cada irmão sejam colocados os remédios, os medicamentos e as energias necessárias para o reequilíbrio e a cura do corpo físico e espiritual. E ao passar em suas dores ou feridas, ao tomar, Senhor, possam então sentir esta melhora e esta cura, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, que tuas santas bênçãos se façam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos e manicômios. Aonde houver uma dor, um gemido, a escuridão, o mal, lá se faça a tua presença de luz. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Cristo Jesus, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, possam ser envolvidos nessa sagrada luz do teu amor. E assim, dissipando os véus dos personalismos, dos interesses humanos, possamos compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, caminhando, Senhor, para o mesmo objetivo. E assim possamos ajudar-nos mutuamente, através da caridade, construir a família universal na fraternidade do amor. Abençoai nosso país querido, Jesus. Esta pátria que concedeu-nos como ser a guardiã da caridade e do entendimento, Senhor, das sagradas leis do Criador. É a pátria do Evangelho, coração do mundo onde pulsa, Senhor, a tua vontade, a albergar os espíritos que necessitam, Senhor, de encontrar a unicidade do Criador no planeta regenerador. Ilumine, Senhor, e dissipe as inversões de valores e verdades que se fazem nesta nação. Está cada vez mais sendo contaminado pela perseguição e pela maldade da mentira, Senhor. Iluminai, Senhor, toda a humanidade. Em especial, rogamos para os países que encontram-se em conflitos bélicos, aonde irmãos derramam sangue de outros irmãos. E tu dissestes que, enquanto uma gota de sangue verter pelas mãos de outro homem, aqui ainda não é o reino de Deus. Que se faça a tua vontade, que se cumpre, Senhor, as leis do Pai. Que Deus seja louvado e que assim seja. E assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, onde temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo. Onde a evangelização liberta a nossa alma.
e concede-nos a liberdade. O homem sempre fica em busca da liberdade. E não sei quando começou, mas existe uma filosofia chamada niilismo, que prega essa liberdade. E é interessante, essa filosofia, ela faz a criatura abandonar tudo aquilo que é absoluto. Porque ela prega uma inversão de valores e de verdades. E eu tenho certeza que todos nós aqui dentro vivemos nessa filosofia, uma pequena parcela, ou alguns podem até ser na integralidade, mas sem compreender e sem entender. E hoje, eu gostaríamos que nós abríssemos nossa mente, nosso coração, sem conceito, sem preconceito, sem religião, mas com religiosidade, para que possamos analisar nossa vida, existência, para que possamos nos libertar, para que possamos encontrar o absoluto que nos firma e sustenta, não nos absurdos que nos aprisiona e leva-nos ao caos. Não há como construir o amanhã em cima do desprezo das leis absolutas e naturais do Criador. É o caos. Então, essa filosofia chamada niilismo, ela prega o afastamento de Deus. Ela prega o desprezo à família e ela prega o distanciamento da moralidade. Porque ela, em forma filosófica, diz que Deus aprisiona a criatura. E se nós olharmos pelo lado material, isso é uma verdade. Então preste atenção, ela abraçou aqueles que querem uma liberdade e uma libertinagem. Porque ontem ainda, comentando com meus filhos espirituais, quando eles chegaram do SEASA, sobre esta questão, ali eram ali pelas 8 horas da manhã, tinham saído de casa às 5, 4h30 da manhã, 6 horas já estavam chegando no SEASA, fazem-se as compras das verduras para a doação das cestas de verduras, sacolas de verduras. E eu disse, isso é uma realidade, se olharmos pela parte do interesse material da criatura humana. Porque, fala assim, mas Deus aprisiona. Neste processo dessa filosofia, a criatura vai acreditar que sim. Porque se não fosse por Deus, eles estariam em casa dormindo. Não precisaria ter levantado às 5 horas da manhã. Não teria ido no SEASA. Não teria retirado valores dos nossos bolsos para fazer as compras das verduras para doar, sem nenhuma troca, sem nenhum lucro. Levantariam mais tarde. E se não fosse, se nós fôssemos pensar sobre isso, também nós começaríamos a desprezar o sábado. Porque nós não levantaríamos sábado às 5 horas da manhã, nós trabalhadores desta casa. E a hora que chegam 6 horas, o café já está pronto. 7 horas é a prece. Trabalhamos até às 10, 10h30, voltamos ao nosso lar, almoçamos, eu almoço frugalmente, que é o mesmo alimento que eu como há 22 anos. Arroz, feijão e sopa. Sábado, todo sábado meu é isso. Com um pão. Né? Às vezes eu me dou o luxo de comer um pedacinho de doce, né? Talvez uma meia rapadura, né? Mas pedacinho. Então é o mesmo alimento. Aí retornamos, descanse, faz-se 1 quilo, meditação, e voltamos e ficamos aqui até às 7 da noite, 6h30, 7 da noite. Então Deus está me aprisionando também, está aprisionando todos os trabalhadores.
Então, essa filosofia oferece essa liberdade. Não, para quê? Despreza Deus. Abandona Deus. Acredite nele, mas abandone. Entende? E também no lar, na família. Isso é abrangente, né? Se a gente for pegar tudo, isso vai ficar muito comprido. Nós ficaria aqui uma semana. Então, no lar também está fazendo isso. Despreza os valores familiares. Desprezam os valores. Então, filhos querem ser igual ao pai. Pai quer ser igual ao filho. Né? Olha que palavra. Você sabe, eu tenho um respeito muito grande por pai, por mãe, e assim eu respeitei os meus. Tanto é que hoje é aniversário do meu pai, se ele estivesse vivo. Eu tinha 24 anos quando ele foi assassinado. E veja só, a coisa mais linda, preste atenção, mais linda, mamãezinha. Já pensou você chamar sua mãe de mamãezinha? Eu só chamar minha mãe de mamãe. Já pensou você olhar para um homem e falar, meu pai? Né? Eu tenho um filho adotivo que tem 47 anos. 46 anos. Ele me chama todos os dias de meu pai. Todo dia ele manda uma mensagem para mim. Todos os dias. 365 mensagens. Bom dia, meu pai. Eu mando mensagem. Bom dia, filho meu. Então, olha a coisa mais linda. Mas esse niilismo, que muitos não sabem, né? Nunca nem ouviram falar, né? Eu acho. Prega que isso é careta. E a filosofia da educação, que para mim não é educação, chama-se criação, pede até para os pais, quando for falar com filhos pequenos, agachar, né? Para ficar da altura, para falar de igual para igual. Então aí perde vínculo, sentido de respeito, sentido de autoridade e sentido de obediência. E o mundo vai oferecendo, então, outros valores. Né? E a criança já é educada, né, ou criada, não pode dizer educada, porque educação quer dizer construção de hábitos bons, valores morais. Isso é educação. Criar, não. Criar é você dar alimento, vestiário, roupa, o básico, né, para criar. Né? Na África está cheio de animais sendo criados. Aqui, nesse pasto aqui, está cheio de cavalos, equinos, éguas, que são criadas. Muitas delas são até educadas. Mais educado que muito homem, muita gente. E então criam aí, já determinam que a criança na adolescência ela tem que ser rebelde. Então eu pulei essa fase, porque eu não fui adolescente. E tem que reclamar dos pais, que não pode rir, né? E tem que ficar com raiva, tem que ser rebelde, tem que fazer coisas erradas. Né? Eu não tive esse tempo. Com 16 anos eu já educava um filho adotado. Então, mas oferece à humanidade esta forma de vida para que não esteja aprisionada. E, no sentido de liberdade, vestir roupas rasgadas. Né? Um dia, há muitos anos, mais de década, né? Mais de 10 anos. Eu estava no Flamboyant e queria comprar uma roupa assim mais casual, né? E aí eu olhei para uma loja lá, Forever 21. Falei, olha, que bacana, vou ali, gostei dos estilos. Cheguei lá, não consegui comprar uma roupa. Falei, no bazar do Centro Espírita tem melhor. Porque as roupas eram rasgadas e tinturada como se fosse lama, poeira. Eu falei, mas quando eu trabalho na chácara, eu fico com a roupa desse jeito, é só eu sair com ela. Não preciso pagar R$300 numa calça, né? Compreende isso? E vendendo lá uma calça toda rasgada. Eu falei, nossa, nós doamos isso lá no bazar. Rasgada não, porque nós faz-se todo o controle e as roupas rasgadas nós ensacamos e distribuímos para os outros quartais e fazia tapete. Então, mas são valores que vão com um sentido de liberdade. A liberdade é colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 brincos na testa, no bico do peito, no umbigo, nas áreas genitais, e em todos os lugares. Liberdade. Tatuagem em todo o corpo. Liberdade. Isso não seria um desprezo absoluto pela sua casa, que é a dádiva de Deus? Deus que te deu. Quem tem tatuagem, me desculpa, minha gente, me perdoe, mas estou falando de Deus, né? E
E a terceira é a moral, o desprezo pela moralidade ética, sabe? São esses três fundamentos. E esses fundamentos do niilismo, ou seja, do desprezo, a busca pelo nada, né? E o desprezo pelo absoluto, não é? Essa filosofia, né? Ela entrou, preste atenção nisso. Primeiro ela entrou na família. Depois ela entrou dentro das religiões. Religiões. E de alguns tempos para cá, ela adentrou na política. E agora eu vou dar um exemplo triste que aconteceu essa semana passada em nosso país. Triste, eu até arrepio quando eu lembro ou penso. Um casal, mulher, homem, pai, mãe, tinha um filho. Os dois em conjunto assassinaram o filho, no Rio de Janeiro. E foi o julgamento. Levou-se mais ou menos de 4 a 8 horas o julgamento, não lembro. E o juiz condenou o pai a 40 anos de cadeia. E o que aconteceu com a mulher? Foi perdoada. Por causa de quê? Porque senão era misoginia. O coração se bate mais forte. É o desprezo. Então entrou na política, nas leis, né? Entrou-se na religião e na família. Agora nós vivemos Jesus, nossa casa vive Jesus. Eu não vou falar nada que vai agradar aqueles que aqui vêm, em busca de soluções fáceis. Nós não vamos expor religiosidade com interesse na matéria, com trocas, com favores. Quando eu assumi esta casa, eu, convidado por um espírito, eu acredito que foi mandado por Jesus, porque pelo lado de baixo não foi, né? Olha, você vai assumir uma casa espírita nessa região. Eu olhei, estava descendo a GO lá, olhei, só tinha mato. Falei, só foi debaixo da árvore, né? E saí brincando e rindo, né? Mas, alguns dias depois, minha saudosa tia Magnólia, fundadora do Centro Espírita, Grupo Espírita Regeneração, me chamou para mim vir aqui e me ofereceu para assumir esta casa. E eu perguntei, falei para Deus se ele me dava 10 anos para mim começar. E que, se eu conseguisse salvar uma única pessoa, a minha missão estava cumprida nesse processo reencarnatório. E que eu dedicaria o resto da minha vida a esta casa espírita, na questão da evangelização e na busca dos valores absolutos de Jesus, do Pai, de Deus, vivenciado e ensinado por Jesus. E nem que seja eu essa única pessoa que precisava ser salva, que precisa ser salva, né? Então nós não precisamos e não queremos, não estamos aqui em troca ou para agradar, mas é para aqueles que estão querendo encontrar o retorno ao absoluto. Então, esse danado do niilismo fala para você assim, que você abre uma carteira de cigarro e está lá uma pessoa morrendo de câncer, entubada, magra, sem beber, sem comer, e você olha e fala assim, olha para aquela carteira de cigarro e fala assim, o cigarro mata lentamente, você dá uma gargalhada e fala, não estou com pressa de morrer. Isso é o niilismo. Compreende isso? O niilismo é quando faz piadinhas com Jesus Cristo, piadinhas com Deus. Eu detesto. Fico todo sem jeito quando alguém faz piada e coloca o nome de Jesus, ou faz piada e põe o nome de Deus. Como tem tantas. Então pregam-se um enriquecimento. Muitas vezes você vê uma pessoa, nossa, fui naquela igreja, tem uma tal de uma igreja, isso não sei se é nova, para mim é nova, ali na entrada, no trevo do Parque das Laranjeiras, de Family, não sei como que chama lá, como é que é? Family Church, eu não sei nem falar o church, né? Falou que agora escutei, agora eu já não sei.
E você vê a pessoa e fala assim, fui lá. Em 3 meses, você não acredita, eu ganhei dinheiro, fiquei rico, peguei a promoção, entendeu? Dinheiro, promoção, riqueza. Materialidade. Né? Então, esse danado de niilismo te leva a uma liberdade que vai te levar aonde? No nada. No nada. Sem raiz, sem chão. Então, despreza-se a família, a moralidade e Deus. E cai no absurdo. E despreza o absoluto. Aí, alguns médicos, você vai e o médico fala assim, olha, beber não faz mal. É até bom você beber um pouco, o corpo precisa de álcool. Aí, injetam, recentemente, vi isso, 3 anos atrás, uma criancinha tomando substância de canabiol. Da maconha, canabidiol, né? Da maconha, uma criança. Para quê? Para organizar o campo cerebral da criança. Porque a mãe era dependente. Compreende isso? E aí, não para por aí não. Nós poderíamos ficar aqui essa semana. Aí você vai em determinada religião e fala, ó, vamos fazer a cabeça aqui para nós orarmos, né? E fazem a cabeça, tomando chá. Ou dos terreiros que tomam marafa, cerveja preta, charuto. Outros fazem sacrifício de animais, cortam o animal no meio. Tudo isso é um desprezo ao absoluto e um retorno à animalidade. Não é? Um retorno à animalidade. Esses dias eu vendo um animal na África, ele tem na África e na Ásia. Eu falei, deve ser eu. Uma reencarnação bem recente minha. O animal chama texuco, texuco do mel. O bicho tem sangue nos olhos. A única coisa que ele faz? Ele faz é brigar. Teimoso. Ele levanta de manhã e sai para a briga. Briga com elefante, briga com onça, briga com leão, briga com cobra. Né? Aquela cobra venenosa que mata um homem em 20 minutos. Ele é mordido, ele fica meia hora dormindo, levanta e vai atrás da cobra, mata e come ela. Eu falei assim, a humanidade está parecendo desse jeito. Eu sou desse jeito. Né? Então, estou tentando fazer minha natureza virar cristã. É aquilo que Paulo falou, aquilo que Paulo fez. Saulo para Paulo. Então, nós estamos num momento muito decisivo da nossa existência. E eu gostaria que você perguntasse para você, o que você está construindo vai te levar para onde? Vai te levar para onde? Sua alma, seu espírito. Porque matéria, isso aí você não vai saber para onde vai levar, não. Porque se te der um aneurisma daqui para ali, você está lascado. Agora, se você estiver lá mais lascado, se você tiver patrimônio. Né? Compreende isso? Se não houver uma base sólida, se houver o desprezo familiar, se houver o desprezo religioso, se houver o desprezo da moralidade, Então, se você não quer mais fingir, se você quer ver o absoluto, vamos lá em Jesus Cristo. Reconhece-se o cristão por suas obras. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo. Compreende isso? Não basta ter uma religião, não basta acreditar em Jesus, não basta acreditar em Deus e viver uma vida do nada e querer conquistar e ganhar o absoluto. Não vai. Quer o primeiro passo? Quer o primeiro passo? Olhe para você e veja o que você está fazendo que é contrário a essa verdade de Deus, de Cristo. Se assim você quiser. Isso não é uma imposição, isso é um convite.
Quando Jesus Cristo mandou um espírito me convidar para assumir essa casa, eu podia ter dito para ele, não, não quero. Quero viver o niilismo. Ser livre. Vou viver no absurdo do nada. Por isso que ninguém hoje quer ter filho, né? Nem casar. Né? Ninguém quer ter filho nem casar. O rapaz dentro de casa fala, olha para o pai, olha para a mãe, comida na mesa, roupa lavada, não paga aluguel, não paga água. O pai banca tudo, pega o carro emprestado do pai, nem lavar, lava. Pega tanque cheio, devolve tanque vazio. Aí ele pensa, vou casar, já entro com a dívida. E vai que eu tenho filho. A dívida fica eterna nessa encarnação. E aí é mais ou menos isso. Aí você pensa, não vou fazer isso. Então, a humanidade está diminuindo. Você tá vendo mulheres grávidas ultimamente? Esses dias eu fiquei igual aqueles filmes lá do Mad Max, aqueles futuristas lá que era no passado, né? Que largou de ser futurista, porque agora parece que está igual. Passou uma mulher barriguda na frente do meu escritório, eu pensei, nossa, uma mulher barriguda! Deu vontade de ir lá abraçar a mulher, você está grávida, que lindo, maravilha! Parabéns, parabéns, parabéns. Não vê mais. Quanto tempo faz que nós não damos um enxoval aqui? Faz um ano. A última foi aquela, a irmã da Beatriz. Lembra daquela menininha loira lá de olhos azuis? Eu vi aqui pequenininha assim. Então estão destruindo a família. Então aqui nós estamos falando também que se eu quisesse a vida fácil, mas sem alicerce, quando o Espírito falou, eu falei, não, filho, para quê? Porque eu acredito, leite de égua, quando eu era menino, me deram. Mamei no peito da égua, né? Naquela época não tinha medicamento, então assim, olha, tem um surto de coqueluche, vai lá mamar no peito da égua. A gente não questionava, ia lá e bebia. Né? E nem lavava o peito. Só dava um coice no pudrinho. Chega pra lá. Né? Compreende? Então, se você... Aí hoje, os meninos de hoje questionam tudo. Aí, tá na mamadeira. O que tem na mamadeira? Leite. Caixinha não quero. O que tem na mamadeira? Leite. Qual? Não. Mais ou menos. Vou tomar uma semana, depois também enjoo. Então, se não construir uma base sólida, não vai construir uma personalidade. Então, quando eu ouvi, chamou, eu falei, não, vou viver a vida. Eu vou ter uma dívida, sustentar um tempo para o resto da minha vida. Semanas, dias específicos, sem faltar nenhum dia, sem... Mas isso está construindo algo sólido. Não é para todos. Não é para todos. Só para aqueles que querem encontrar com Jesus Cristo. Porque muitas outras expressões religiosas preferem, obriga, põe o temor na criatura. Olha, se você não batizar, você vai para o inferno. Mas você pode encher a cara, você pode usar droga, você pode fazer o que você quiser, mas tem que batizar. Porque se batizar é um carnê a mais, é uma doação a mais, é o dízimo a mais. E aí eles inverteram, você está doando. Não está doando, você está devolvendo agora. É devolução, né? Para sair daquele negócio de caridade. E diz para não fazer caridade. Então, tem religiões que pregam para você não ajudar ninguém. E ainda diz que está na Bíblia. Quem ajuda miserável, miserável fica. Eu escutei alguns líderes religiosos falando isso, e eu escuto pessoas falando isso. Isso é um abraço. É de mãos dadas com aquele lá de baixo, pregando uma filosofia absurda. E ainda dizem em nome de Deus, em nome de Cristo. Se você agrada desse sistema, eu tenho certeza que você não voltará nessa casa mais. Meu Deus do céu. É muita responsabilidade para mim, eu quero viver a vida. Ótimo, que vive. Seja feliz enquanto ela dure. Escutai essas palavras do Mestre. Todos vós que rejeitais a doutrina espírita como obra do demônio, abre os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Chegou o momento de ouvir.
Então, muitos combatem o espiritismo, quase todas as religiões. Por quê? Por que combatem especificamente o espiritismo? Sabe por quê? Porque ele está falando o absoluto de Deus e as verdades em Cristo. O espiritismo não te proíbe nada, te esclarece, você faz o que você quiser. Só que ele te esclarece. Ele não te aprisiona. Ele mostra o caminho da liberdade para que você seja livre. Uma pessoa que usa droga, ela é livre? Uma pessoa que fuma, ela é livre? Uma pessoa que tem algum vício, ela é livre? Não, ela é escrava do vício. Ela é escrava durante, porque ela tem que manter aquele vício. Ela é escrava da vontade, porque ela não faz a vontade dela, a hora que bate a vontade, a lombra do vício, a vontade do vício, ela está ali aprisionada, faz qualquer coisa para conquistar. Troca lar, família, mulher, filhos pelo vício. E ela é escrava depois porque ela não pode usar, não pode manifestar e usar o vício, porque ela adoece, e aí ela fica ali, né, sofrendo as consequências daquilo. Isso é a filosofia do nada. Você trabalha, faz, adoece, sofre, em troco do nada. Compreende isso? É o que está oferecendo o mundo. Isso é bacana. Isso é ótimo para aqueles que querem viver nessa, achando que a Terra é o paraíso e a colônia de férias. E desprezam uma das partes fundamentais, que é da lei, a reencarnação. Porque quem vive em busca, na vivência do nada, ele tem que desprezar a reencarnação. Porque se ele aceitar a reencarnação, ele vai saber que ele é fruto dele mesmo. E tudo que ele fizer nessa e não conseguir ficar nessa, na outra ele vem para ficar. E tem o processo evolutivo. Então ele sempre terá que melhorar para evoluir. Mas ele não quer melhorar, ele quer a destruição, é a busca do nada. Então a primeira coisa tem que negar a reencarnação. E por isso que todas as religiões negam a reencarnação. Compreende isso? E aí atacam o espiritismo cristão. Para defender a sua construção no nada. Vocês já viram aqueles torneios de artes nos países gelados? Sibéria, algumas localidades do Japão, fazem aquelas construções em gelo. Aí, quando chega, lá está lá 10 graus, 20 graus abaixo de zero, faz aquelas construções, ficam lá 3, 4, 6 meses, tem algum país até 8 meses. Né? Mas aí esquenta, vai lá para 15, 18 graus. O que acontece com a construção? Derrete. É isso que está acontecendo com essa filosofia no mundial. E nós estamos vivendo isso no nosso país. Basta ver a mentiraiada que está e os valores que estão. Né? Uma criatura, um trabalhador, levanta às 5 da manhã, pega ônibus, chega no teu trabalho às 7 horas, trabalha até às 6 horas, pega outro ônibus de volta, come boia fria, fui boia fria por 8 anos. Come boia fria, esquentava naquela vasilhinha de álcool. Você punha a vasilhinha, cortava ela assim, colocava o álcool, punha a marmita por cima, né? Naquela época ainda não tinha as marmitas térmicas, né? Aí você colocava o álcool, né? O de posto de gasolina era muito ruim, porque a comida ficava com gosto de álcool de posto de gasolina. O mais caro era o álcool da farmácia, né? Mas esse era caro. 8 anos eu comi isso. Aí o trabalhador vai, 6 horas da tarde, vem embora. A grande maioria ganha um salário mínimo. E os R$621. Mas o auxílio presidiário é 1.900. Então é melhor cometer um crime para sustentar seus filhos que estão passando com dificuldade. Você vai para o presídio, comete um crime, se beneficia com aquela coisa, a sua esposa, sua família vai receber aquilo lá e vai receber mais auxílio família, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Dá ali uns 3.000, 4.000 por mês, uma família de 4 pessoas. Compensa, né? Não compensa trabalhar. É a construção do nada. E a pessoa quer ficar livre, mas ela está sendo escravizada. Jesus nos está chamando para essa observação. Jesus está nos chamando para que a gente possa despertar para que isso não aconteça.
Abre os ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Basta trajar os sinais do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, sou cristão, para ser seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconheceis por suas obras. Eis as palavras do Mestre: uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Tudo que não for da lei natural de Deus vai ser queimado. Quando fala assim queimado, porque o fogo é o fim de tudo na matéria. O fogo é o fim de tudo. A água é o início, o fogo é o fim. Então, tudo aquilo que não for de Deus, não for das leis naturais, trazida pela mensagem sagrada de Jesus Cristo, vai ser queimado. Vai queimar. Agora, como o Espírito não queima, mas queima nas nossas entranhas as dores invisíveis, as enfermidades invisíveis. Né? Às vezes você sente um queimor no pé, queimor no corpo, uma dor intensa, uma dor de cabeça. Isso está manifestando no seu físico. Mas, e quando queima na alma? As tristezas, as angústias, a depressão, as vontades de morrer, né? As dores sem causa definida, dor que anda pelo corpo. Quantas pessoas têm dor que anda pelo corpo? As agressividades, os ódios, as raivas, as mágoas de problemas que não existem mais. O problema passou tem 20 anos. Até hoje a ferida está sangrando. Você assistiu o filme Nosso Lar? Lembra lá quando André Luiz estava já resgatado? Quando ele foi na casa dele lá, que ele ficou com ciúme e raiva, aonde ele tinha feito a cirurgia no corpo físico, o corpo físico já tinha deteriorado, porque já tinha 10 anos. Ele ficou 8 anos no umbral, mais 1 ano para resgate, mais 1 ano para poder descer para a terra. Então já tinha 10 anos, o corpo dele já não tinha mais nada, já tinha sido deteriorado tudo. No espírito dele abriu-se no abdômen uma ferida e começou a sangrar. Sendo que nem sangue espírito tem. Entende isso? Ele é de matéria rarefeita. Então aquilo lá chama dor da alma, queima na alma. Isso acontece conosco aqui nesse corpo físico. Então quando nós estamos desprezando, isso aí está acontecendo, essas dores da alma, então vai queimar. Nessa construção do nada, vai queimar. Até aquela pessoa, até aquela criatura acordar e voltar para os valores reais do absoluto. Compreende isso? Não do desprezo, não em busca da construção do nada. Olha, isso não estou passando medo em ninguém, não. Isso é a realidade, né, gente? Senão fica parecendo aquelas religiões que falam, se você não batizar, você vai para o inferno. Não, não vai não, você não precisa batizar. Você precisa encontrar você, criatura, com Deus. Né? Já pensou antes de fazer o batismo, então todo mundo ia para o inferno? Né? Compreende isso? Eu não sou batizado não, viu, gente? Estou lascado, né? Sou batizado, primeira crisma, não sei, aquelas coisas todas, não fiz nada aqui. Não é porque eu sou anticatólico, porque meus pais não estavam nem aí. Vai ser o que você quiser, meu filho. Entendeu? Então é um momento de despertar. E ele continua. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore majestosa, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma grande parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. A árvore de Jesus Cristo não cobriu toda a humanidade. E muitos não querem estar debaixo dessa árvore, que dá bom fruto. Mas para estar debaixo dessa árvore precisa ter, né, a obediência da vivência das leis naturais. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes, procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. Ninguém está querendo colher esses frutos de virtudes, de caridade, de fraternidade. É muito mais fácil buscar um segmento filosófico, religioso, que não precisa dessas
observâncias das leis naturais de Deus. Mas é mais fácil, mas elas levarão ao nada. É fazer obra de arte de gelo. O cristianismo, tal como tem feito há muitos séculos, continua a pregar as divinas virtudes, procura distribuir seus frutos, mas poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são os maus. Compreendeu aí? A mensagem de Jesus ela é perfeita, mas quem está passando as mensagens de Jesus são maus, porque está interpretando e modificando, né? E ele continua. Eles amoldaram a sua vontade, talharam-na de acordo com suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis já nem maus frutos produzem, porque não produzem mais nada. Então as religiões estão produzindo nada. Essas religiões que abraçam esse absurdo do nada, não oferecem nada para a alma das criaturas. Compreende isso? Por isso está todo mundo ficando perdido religiosamente, espiritualmente. E aí vão abrindo novas formas filosóficas de manifestar-se religião, de materialidade, de rituais, de objetos, de drogas alucinógenas. Compreende? E levam uma multidão de gente para aquele rumo. Depois aquilo lá termina em nada, todo mundo sai correndo para procurar outro que oferece aquilo que ele está procurando. O distanciamento de Deus. Acreditem, o Espiritismo está acontecendo isso. Está acontecendo isso nas casas espíritas. Está acontecendo isso nos templos religiosos sérios. E quando um começa a vivenciar os valores, logo ele é perseguido. Logo ele é massacrado. Isso em todas as formas. Há uns anos atrás, tinha um padre em Brasília. E ele manifestava ou pregava a missa incorporado. Incorporado. Tinha evidência. Falava, senhor, sua mãe está aqui, está mandando um recado de você. E fazia a missa católica da íntegra. Muito tempos atrás, algumas décadas atrás, ele foi lá no Chico Xavier. Chico ainda era vivo. E ele foi lá e falou para o Chico, que ele estava vendo que ele era padre, mas que ele via os espíritos entrar, aquela multidão, e conversava, falava com o encarnado, com o desencarnado, mas que ele era católico e ele estava ficando confuso, porque como que ele tinha que fazer? O Chico falou, você tem que obedecer à Igreja Apostólica Romana. Sua missão é lá. Ele estava em dúvida, ele estava, se ele saísse, né, da igreja, entregasse sua batina e fosse buscar o espiritismo, ele disse, não, meu filho, você está lá. E ele voltou e continuou, e pregou. E o arcebispo de Brasília pegou e ameaçou ele. E ele iria expulsar ele, excomungar, né? E ele disse assim, se você mexer comigo, eu conto seus podres. Quietou. Quando eu vi eu comecei a seguir as reportagens dele. Eu chamei até nossos meninos aqui, meus meninos aqui do centro, falei, nós vamos lá assistir uma missa. Eu quero conhecer esse pai. Eu quero conversar com ele. Sabe? E eu tinha preparado, falei, no mês que vem, era um mês de intensas atividades na casa, tem mês aqui que é intenso igual, chega no novembro, intensas atividades. Nós fazemos culto nos lares de todas as familiares, então assim, é muito intenso. Preparo para as cestas básicas, tudo é muito intenso, não temos nem um dia livre, nem dia nem noite. E aí era no mês que vem nós vamos. E naquela semana que eu decidi que ia no mês que vem, eu falei, esse caboclo vai morrer. E morreu. Não sei como, mas morreu. Né? Não sei a causa. Mas eu tinha certeza que ele iria morrer. Ele não vai dar prazo de eu conhecer ele vivo. Morto ainda não apareceu para mim. Né? Geralmente uns aparecem. Então veja só, isso são a realidade. Quem está vivendo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, na íntegra, ele é diferente de Jesus? Não. Então ele vai sofrer consequências, porque o servo não é maior do que os
seu Senhor. Então, se fizeram com Jesus Cristo, por que não fazem com o servo? Precisa ter coragem. Será perseguido. Massacrado em todas as suas, fragilidades. Seja financeiro, seja moral, seja psíquico, seja espiritual. Então, precisa ter coragem. Porque nesse processo, ele se fortalece e faz igual o Texuco lá. Leva uma mordida de uma cobra venenosa, ele dorme meia hora, levanta, vai, morde na cobra e come dela, vira almoço para ele. A mesma cobra que matou ele. Né? Se você tiver interesse, é só você olhar no Texuco do Mel. Né? Extraordinário esse animalzinho. E um detalhe, ele é domesticado. Tem pessoas que criam ele fica todo carinhoso. Entende? Vira um gatinho lá. Então, eu acredito, né, que quando o outro animal fica com raiva dele ou ele se sente ameaçado, ele vira um tanque de guerra. Compreende isso? O viajante, cansado, que para, procurando em sua sombra o fruto da esperança que deve lhe dar força e coragem, encontra apenas ramos estéreis, áridos, que pronunciam a tempestade. Pede em vão o fruto de vida à árvore da vida. As folhas caem secas, a mão do homem as manuseou e remanejou, tanto que as secou. É o que está acontecendo. O homem, o ser humano, está em busca de alguma coisa para alimentar sua alma. Não está encontrando mais. Por quê? Porque está distanciado dos valores de Deus, até mesmo os templos religiosos. Até mesmo os líderes religiosos. E buscam filosofias. E buscam materialidade. E não oferecem conforto, esperança e espiritualidade. Aí nós não encontraremos nada. É o vazio, o nada. Construir castelo na areia. A tempestade, a primeira tempestade que vier, acaba. É cuidar de uma árvore que não dá nada. Compreende isso? É o momento, então, do despertar. Se vocês se encontram neste momento, não percam-o. Não perca a oportunidade. Larga de ser escravo das necessidades humanas. Pense assim. O que será de mim daqui a 10 anos? Será da minha alma? Como estará meu campo emocional, psíquico? E se eu desencarnar? Como serei recebido no mundo dos espíritos? O que de valores eu estou fazendo para agariar simpatia no mundo do lado de lá? E faça suas escolhas. E, quando faz as escolhas, lembrando, somos eternos, existe a reencarnação, não adianta você acreditando ou não, ela existe, e somos frutos de nossas próprias escolhas. E lá de lá não tem nada para agradar nosso vício. Então, se você tem um vício, liberte-se dele enquanto há tempo, porque depois de lá, você voltará como um processo de um espírito obsessor, usando algum encarnado para se alimentar do seu vício, para você alimentar do vício dele, né? E se você tem um vício, acredite, tem um desencarnado alimentando o seu. Entendeu aí? Ninguém tem um vício sozinho. Sempre tem um aqui, 2, 3, 4, alimentando o seu vício. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor. E em tuas mãos, amado Cristo, entregamos nossas vidas. Que seja feita sempre em nós a tua vontade, mas dá-nos condição, coragem, intuição de transformar-nos. E, acima de tudo, a humildade de reconhecer em nós as necessidades da transformação. Abençoai, Cristo Jesus, esta casa que nos acolhe. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares. E que possamos levar, Senhor, esta santa energia e transformá-la, Senhor, em combustível de uma grande transformação física, mental e espiritual. Conceda-nos, Senhor, a fé e a coragem. Graças vos damos. E assim, em tuas mãos, amado Cristo, entregamos nossas vidas. E oramos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sim. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Que assim seja. Agradeço a presença de todos. Do fundo do meu coração peço perdão se alguma palavra ofendeu o seu. Se alguma coisa que você encontrou nesta casa que se distancia de Jesus, perdoe-me. Mas mostre-me onde está o problema, onde está o distanciamento. E não culpe a doutrina dos espíritos, porque ela é pura e ela é santa. Ela não tem mácula. A responsabilidade desta casa está sobre a minha pessoa, sobre meus ombros. Sou eu que coordeno todas as atividades materiais dessa casa, então a responsabilidade sempre é minha. A doutrina, repito, ela é pura. Em todos estes 160 anos, buscando, tentando encontrar, perseguida, questionada por filósofos, cientistas, escritores, políticos, não encontraram nada. Assim mesmo, pelo contrário, encontraram todas as verdades das leis, da ciência, da filosofia, da arte e da grandeza de Deus na doutrina dos Espíritos. Então, o que tem que fazer? Atacá-la? É pregar aquilo que se chama ouro de tolo, a facilidade da vida. E pôr medo naqueles que vão nas casas espíritas, nos templos espíritas. Entende isso? A única doutrina na face da terra que aproxima-se do absoluto das verdades de Jesus Cristo é a doutrina do Espírito. Ela não é dos homens. Por isso ela não tem profissão, ela não cobra, ela não pede, ela não vende. Todos são iguais. Aqueles que não são iguais, porque ele escolhe não ser. Então ele nem espírita e nem cristão direito ele é. Se ele se acha acima de todos, nem cristão ele é. Dirigente, presidente, coordenador, lava banheiro, assim como qualquer outro voluntário. Entende isso? Não tem privilégio. Aquele que se coloca como privilégio já fez a primeira coisa, do distanciamento dos valores de Jesus. Distanciado da humildade. Então a doutrina é pura, repito. Amém? Amém. Fique na paz de Deus.